Completa a igreja com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor aqui em João. Maravilha. Deus. João capítulo 8. Glória a Deus. João capítulo 8, a partir do versículo 12. Nós vamos ler até o versículo 12 até o versículo 34. João capítulo 8, versículo 12 ao versículo 34. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler um versículo, a igreja lê outro e assim sucessivamente, tá? Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, ou teu testemunho não é verdadeiro? Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Esse, na verdade, julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito: os testemunhos Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram, pois, onde está o teu Pai? E Deus respondeu: Não me conheceis a mim, nem ao Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu lhes digo, buscar-me-eis e morrereis por vosso pecado. Para onde eu vou, não podereis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós ir? Disse-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhe disse: Se vejo que já vejo discípulos de ti. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam o que lhes falava. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muito creram nele. Jesus dizia, pois os judeus que criam nele: Se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Só até aqui. A igreja pode se sentar. Quando no sábado o pastor Emerson me fez o convite de estar aqui hoje para trazer a palavra, eu fui orar, né? E aí passou os dias, normalmente vem alguma mensagem na minha mente, rapidamente, mas dessa vez demorou um pouquinho mais. E aí ontem, eu ainda estava pensando, meu Deus, o que eu vou falar? O que o senhor quer que eu fale na quinta-feira? Aí eu fui na obra da igreja e
conversando com o Benones, que é o encarregado geral da obra, nós falamos sobre obra, aí no final começamos a falar sobre a Bíblia, sobre uma coisa que Deus colocou no nosso coração, começamos a conversar sobre isso. E aí Deus deu uma mensagem que eu tinha que falar hoje. E eu fiquei muito feliz, porque eu ainda falei para ele assim, já sei o que eu vou falar amanhã. Deus já me deu a palavra, agora só vou estudar. Então eu tirei hoje o dia para meditar nessa palavra. E Deus falou muito comigo durante a manhã, durante o dia, nessa palavra. Senti muita presença de Deus. Quando eu li esse capítulo 8 de João, e a palavra que Deus colocou no meu coração, ela tem tudo a ver com o culto de hoje. O que Deus falou comigo foi sobre libertação. E a pergunta era uma pergunta que falava assim: o que é para mim libertação? Porque hoje é um culto de libertação, é um culto de quinta-feira, é um culto de libertação que nós chamamos. Mas o que é libertação para você? Você veio no culto hoje, num culto de libertação, mas o que você entende como libertação? O que você entende quando nós falamos sobre libertação? Muitos imaginam que libertação vem uma pessoa endemoniada e aí a gente coloca a mão na cabeça dele, expulsa o demônio. Isso é libertação? Também é libertação. Uma libertação naquele momento do demônio que está oprimindo aquela pessoa, que está tomando conta da vida de alguém. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nesse texto aqui, nesse discurso de Jesus, que ele fala sobre a sua missão, ele fala sobre libertação. E quando ele falava sobre libertação, ele não falava libertação para os não crentes, ele falava libertação para o povo que estava ali no templo, para os judeus, mas principalmente para os fariseus, aqueles homens que diziam que detinham a palavra, que detinham a verdade, que eram conhecedores da verdade. E Jesus começou a mostrar para eles que eles não sabiam nada. Eles achavam que sabiam, mas eles não sabiam. E muitas das vezes nós estamos na igreja, frequentamos os cultos de quinta, de terça, de domingo, outros cultos, mas nós ainda não entendemos o que é realmente estar libertos. Quantas pessoas estão na igreja, participam da ceia, frequentam os cultos, vêm à frente, se alegram, mas ainda não estão libertos. Não receberam porque não entenderam ainda o que é libertação. Não entenderam ainda realmente o que é realmente ser livre. Porque a palavra que Jesus, esse discurso de Jesus, ele fala o cerne principal desse discurso, que vai até o versículo 59, ele fala sobre libertação. E libertação para o povo judeu e para a igreja nessa noite. Ele fala do mesmo modo. Há quase 2000 anos atrás ele falou para aquele povo, e novamente ele volta a falar, porque Jesus, ele quer que nós realmente sejamos livres. O que é libertação? Quando Jesus foi ao templo, no versículo 20, nós lemos que ele começou a fazer aquele discurso, e ele estava no lugar do tesouro, fala aqui, ensinando no templo. O que era esse lugar do tesouro? Segundo Flávio Josefo, que foi um dos maiores historiadores judeus, o lugar do tesouro no templo, para os judeus, era o lugar do ofertório. Nesse lugar do tesouro, existiam várias caixas, em forma de corneta, em forma de trombeta, onde o povo jogava, colocava ali, depositava as suas ofertas. E Flávio Josefo diz que esse local, ele era próximo ao átrio das mulheres. Por que o átrio das mulheres? Porque para os judeus, uma sociedade patriarcal, as mulheres não podiam adorar no mesmo lugar dos homens. Então tinha um local onde as mulheres entravam e o local onde os homens entravam. Mas antes da entrada das mulheres, existia esse local, que era o local do ofertório, o local onde ficavam essas caixas, e eles chamavam esse local de local do tesouro, no lugar do tesouro, como diz o versículo 20. E por que Jesus escolheu esse local? Eu comecei a pensar, por que Jesus escolheu esse local? Ele escolheu esse local porque era um local onde todas as pessoas tinham acesso, não tinha discriminação naquele local. Porque, como eu disse, existia dentro de uma sociedade patriarcal dos judeus uma discriminação entre homens e mulheres, onde os homens entravam, as mulheres não podiam entrar, e vice-versa. Então, mas existia um local, um átrio antes, um local anterior, aonde todos tinham acesso, tanto homens quanto mulheres, todos podiam ali ouvir.
E Jesus escolheu esse local porque Ele queria falar para o povo sem discriminação, sem querer falar só para os homens lá dentro do templo. Ele não queria que só os homens ouvissem, Ele queria que todos tivessem acesso à palavra que Ele estava ensinando. Então Ele começa a ensinar ali no local do tesouro, como diz João aqui no versículo 20, essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Por que ninguém o prendeu? Porque ele começou a questionar o que aqueles fariseus, os detentores do poder, os detentores da verdade que eles diziam ter, ele começou a questionar e a combatê-los, e mostrar para eles que eles não estavam de acordo com a vontade de Deus, porque ele tinha vindo do Pai, e ele estava ali para trazer uma palavra verdadeira, uma palavra de libertação, uma palavra de salvação, uma palavra que pudesse transformar as vidas das pessoas, uma palavra que pudesse mudar o seu modo de pensar, uma palavra que pudesse transformar a sua vida como cristão. E nessa noite, e durante o estudo que Deus, quando eu estava fazendo esse texto, Deus começou a falar comigo que eu preciso me transformar, eu preciso realmente ser liberto. Liberto do quê? Mas pastor, por que eu posso? O que eu tenho que ser liberto? Será que eu já não estou? Eu venho aos cultos, eu oferto, eu faço isso, faço aquilo, eu participo da ceia, mas quem sabe tem uma coisa ainda que está te prendendo. E nessa noite, Jesus Cristo, Ele quer te libertar, Ele quer te dar liberdade, Ele quer fazer com que você possa chegar a Ele livre. Ele quer que você possa naquele dia, quando a igreja for arrebatada, você ser arrebatado com a igreja, porque você vai fazer parte dessa igreja. Se você não faz parte ainda, Ele quer que você faça parte dessa igreja, porque muitas pessoas estão na igreja, mas não fazem parte da igreja. Eu venho aos cultos, mas o meu culto é um culto oco, é um culto frio, é um culto onde eu não sinto a palavra de Deus. A mensagem é pregada, eu ouço pessoas falarem língua estranha, eu ouço pessoas glorificar a Deus, mas eu não dou glória, eu não mudo a minha vida, eu entro e saio do mesmo jeito, porque você não está realmente vindo procurar o Deus aqui que está trazendo bênção para a sua vida, porque muitas vezes você quer coisas materiais, você acha que ser abençoado é ter coisas, ser abençoado é ter uma vida de regalias. Isso não é ser abençoado, isso pode fazer parte, você pode ter dinheiro, mas isso não é a bênção que Deus quer dar para você. Ele não quer mostrar para você que ser abençoado é não ter doença, não é isso. Você muitas vezes pode estar doente, muitas vezes você pode não ter dinheiro, mas você é uma pessoa abençoada, porque você anda de acordo com a vontade de Deus, porque Ele transformou a tua vida, e você tem certeza absoluta que um dia você morará no céu com Ele. Os fariseus não entendiam isso, eles não conseguiam compreender, eles achavam que eles detinham o conhecimento, eles achavam que o que eles faziam, a frequência, ou quem sabe mostrar para o povo que estava jejuando, ou que estava no templo, já era um motivo de salvação. Não é essa salvação que nós apresentamos, mas uma salvação que vem de Jesus Cristo, uma verdadeira libertação, uma libertação que muda o nosso modo de pensar, muda o nosso modo de agir, muda o nosso modo de nos comportar diante da sociedade. Quando eu sou realmente liberto, eu tenho uma vida de mudança, eu não tenho mais prazer nas coisas do mundo, eu não quero mais me afastar de Deus, eu quero andar com Ele, eu quero sentir a presença dEle, eu quero ler a palavra dEle, eu quero fazer com que as pessoas que estão ao meu redor, eles possam também sentir o que eu sinto. E quando realmente estou liberto, eu quero transformar o mundo. Aleluia. Você quer transformar o mundo? O que você tem feito para transformar o mundo? Será que basta apenas eu vir à igreja? Ou eu mostrar para alguém que eu sou crente? Ou dizer apenas? O que você tem feito para mudar o mundo? O que você tem feito para mudar a sociedade que está ao seu redor? Nós estamos num ponto de libertação, e a libertação que Jesus Cristo está nos ensinando é uma libertação que vai fazer você brilhar no meio das trevas. Aleluia. E quando Jesus ensinava, ele logo no versículo seguinte, no versículo 13 que nós lemos, ele começou a ser questionado pelos fariseus, esses homens que achavam que detinham o conhecimento. Quem eram esses fariseus? Nós muitas das vezes falamos sobre ele, mas quem eram os fariseus? Os fariseus, eles tiveram uma origem por volta do ano 170 a.C., época em que a cultura helênica ameaçava invadir o povo e cultuava o verdadeiro e único Deus.
com os gregos que dominaram antes dos romanos, entrou essa cultura helênica e eles queriam mudar a cabeça e o modo de pensar das pessoas. E aí eles começaram a questionar por que adoravam um único Deus. E aí surgiu um povo que foram chamados os separados, palavra que na sua influência do grego e do latim transformou-se em fariseus na nossa língua. Eles eram considerados separados. Eles tiveram uma origem honrosa, foram rapidamente associados a serem os sucessores dos homens piedosos chamados Hasidim. Eles se uniram, que lutaram em favor dos judeus, e eles sentaram-se na cadeira de Moisés e se diziam sucessores de Moisés, responsáveis por oficialmente interpretar a lei. Porém, com o passar do tempo, na época de Jesus esses homens começaram a se isolar em uma religiosidade preconceituosa e nacionalista. Não se satisfazendo com aquilo que a lei determinava, eles começaram então a acrescentar e a impor mandamentos e tradições humanas que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Esses eram os fariseus. Tiveram um começo honroso, tiveram um começo para ajudar o povo judeu a não ser influenciado pela cultura grega, pelos helenistas. Mas com o passar do tempo, eles se acharam então agora que eles não dependiam mais da lei, eles não dependiam mais de Deus, e começaram a inventar história, inventar coisas. E aí eles começaram a colocar fardos sobre o povo que nem eles mesmos eram capazes de fazer, e se julgavam-se superiores às outras pessoas. Esses eram os fariseus. E Jesus, quando ele chega, então ele começa a ensinar ali no templo, e ele é questionado por esses homens que achavam que Jesus, eles não conseguiam compreender, porque eles, como nós vemos nos versículos mais à frente, eles não andavam mais de acordo com o que Deus queria, mas eles andavam de acordo com o que o diabo queria. No versículo 44 do capítulo 8 diz assim: Jesus dizendo a eles: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esses homens viviam na mentira. Quantos crentes hoje frequentam a igreja, mas não conseguem andar na verdade? E nós estamos falando aqui sobre libertação. O foco principal aqui da mensagem é sobre libertação. Mas o que é libertação? Eu disse que nós temos muitas vezes um pensamento errado, porque nós dizemos que somente libertação é aquela pessoa que caiu possessa e é liberto. Mas quantas pessoas muitas vezes caem possessa e nós oramos e o diabo sai dela, mas ela volta lá para fora e ela volta para o pecado, e o diabo vem com mais demônios, muito mais furiosos, e toma conta da vida daquela pessoa. Essa pessoa foi liberta só naquele momento. Mas a libertação que Jesus quer me apresentar hoje, e Ele está apresentando a igreja hoje, é uma libertação total. Ele não quer que você seja liberto somente dentro da igreja. Ele não quer que você faça diferença somente aqui. Ele não quer que você apenas mostre para nós aqui dentro da igreja que você está liberto. Não, Jesus quer que nós sejamos eternamente libertos do pecado, eternamente libertos da pecaminosidade que há no mundo. Ele quer que nós possamos ser transformados e possamos transformar com as nossas vidas o mundo. Essa é a função da igreja. Jesus começa então a ensinar o povo sobre sua missão. Ele fala sobre libertação. Sobre libertação. E no versículo 34 que nós lemos, versículo 32, ele continua falando e fala assim: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta? Então, quando nós falamos de libertação, o que realmente liberta? Quando eu orava durante a semana, e hoje também, eu orei para que Deus trouxesse as pessoas que precisavam ouvir essa palavra. Se você veio aqui hoje, é porque Ele queria que você ouvisse essas palavras. E eu comecei a perguntar para Jesus: por que libertação? Por que falar sobre verdade? Porque muitas das vezes nós achamos que o que nós fazemos já está certo. Você muitas das vezes age, eu muitas das vezes também, todos nós muitas das vezes agimos em desacordo com o que Deus quer.
Mas só existe um jeito de nós caminharmos para a verdade, é através de Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6 diz assim, Jesus dizendo, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. No versículo 33 que nós lemos, ele diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos falando sobre libertação. Ele fala que a verdade vos libertará. No versículo, capítulo 14, versículo 6 de João ainda diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu vou conhecer a verdade, quem que eu tenho que conhecer? Jesus. Quando nós falamos de libertação, não existe, o Evangelho é muito simples e ele é maravilhoso pela sua simplicidade. Libertação é conhecer Jesus, porque Ele é a verdade. E no capítulo 17, versículo 17 de João ainda, ele fala assim, ó, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então se Jesus é a verdade, o que vai fazer você ser transformado? A palavra dele. É a palavra de Jesus que vai te libertar, é a palavra de Jesus que vai mudar a sua vida, porque Jesus é a verdade, e a sua palavra é a que nos liberta. Mas quanto você conhece da palavra de Jesus? Porque nós muitas das vezes falamos, não, eu vou lá na quinta-feira, porque eu vou ouvir uma mensagem, e aí eu venho para frente, e eu recebo alguma coisa de Jesus, e eu esqueço de Jesus depois, eu tenho apenas uma vida, uma troca com Jesus. Eu venho aqui e falo, olha, eu fico alguns minutos na sua presença, e o Senhor faz isso, faz aquilo para mim, o Senhor vai me dar isso, ou vai me dar aquilo. Eu quero fazer uma troca com Ele, mas eu não quero realmente viver nessa verdade, eu não quero conhecer a sua palavra, eu não quero andar de acordo com a sua vontade, eu não quero caminhar com Ele, eu não quero estar com Ele. Não existe libertação se eu não caminhar com Jesus. Não existe como, não tem como você ser liberto, eu ser liberto, se eu não caminhar com Jesus. Só existe um jeito, é andando com Jesus. É Ele que vai mudar a sua vida, é Ele que muda a minha vida. Muitos, e até crentes hoje, estão agindo da mesma forma. Vão à igreja, gostam das músicas, gostam de tantas coisas que lhes são apresentadas, mas não querem ter um relacionamento com Deus. Eles querem o Deus da bênção, mas não, eles querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Eles querem as bênçãos que Deus pode te dar, mas eles não querem Deus, eles não querem andar com Jesus, eles não querem ter um relacionamento com Jesus. E não existe libertação. Não adianta você vir o culto de quinta-feira, não adianta você vir na terça, não adianta você vir no domingo, se você não tiver um relacionamento com Jesus. E quando Jesus falava isso comigo, meu coração me apertava muito, eu chorei na presença de Deus, porque eu falei, Senhor, eu preciso ter um relacionamento com o Senhor. Jesus Cristo está voltando, Jesus virá e vai arrebatar a igreja, e Ele está olhando para nós hoje. A sua presença é real aqui, e Ele quer que você seja transformado. Ele não quer que você saia daqui do mesmo modo que você entrou. Glória a Deus. Ser livre é ter escolha. Ser livre é ter a opção de escolher o melhor para você e não o pior. Muitas pessoas olham e falam assim, mas os crentes, eu sou livre porque eu posso fazer o que eu quero, eu posso ir na balada, eu posso ter vícios, eu posso fazer o que eu quiser, posso praticar o que eu quiser. Os crentes não, os crentes têm um monte de coisa, então eles não conseguem, eles não são livres. Mas eles estão errados quando falam isso, porque nós podemos fazer o que nós queremos, mas nós optamos por não fazer. Isso é ser livre. As pessoas que fumam ou que têm os vícios dele aí fora, as drogas, eles acham que são livres, mas não são, porque eles estão presos. Quando eles querem parar, eles não conseguem parar. Eles acham que pelo fato deles poderem fazer isso, eles são livres, mas não são. E nós somos livres porque nós podemos fazer, mas nós não fazemos, porque nós escolhemos andar com Jesus. Isso é ser livre. Mas muitos crentes ainda não estão livres totalmente, porque não conseguem realmente andar com Jesus. Ser livre é conseguir escolher sem a pressão de ninguém, por livre e espontânea vontade, o que vai lhe fazer bem e não o que vai lhe fazer mal. Isso é ser livre. Ser livre é conseguir dizer não ao que lhe faz mal, é escolher espontaneamente tudo o que lhe vai fazer bem. Muitas pessoas pensam que o crente é um prisioneiro da religião, mas nós não somos prisioneiros.
Alguns pensam que a tal vida de santidade que o crente verdadeiro leva e proclama é uma prisão, onde a pessoa não pode fazer nada, onde há muitas regras, repressões e tal, mas estão completamente enganados, porque nós podemos escolher, nós andamos livres, nós não somos escravos do pecado, nós não somos escravos dos vícios, porque Jesus Cristo é o único que liberta o homem da escravidão do pecado. Você é livre, você consegue dizer não às coisas do mundo. Quantos crentes, quantas pessoas estão na igreja, mas não conseguem, estão presos. Eu só vai à igreja porque Deus pode dar alguma coisa. Ele não consegue entender que você pode vir à igreja, mesmo estando no sofrimento, mesmo passando por provações. As pessoas não conseguem entender, as pessoas que estão presas, elas não conseguem entender que você pode vir à igreja para adorar a Deus, não para pedir coisas a Deus, não para fazer uma troca com Deus, não para vir aqui e não quero receber alguma coisa. Não é isso, não é esse o motivo que você veio aqui. Você veio aqui porque você quer adorar a Deus. Aleluia. E aí Deus olha para você e Ele faz promessa na sua vida. Quando Ele vê que realmente você está adorando, Ele faz promessa na sua vida, e Ele transforma a sua vida, e Ele muda o seu modo de pensar. Querem ser livres? Tenham um relacionamento com Jesus. Quando eu comecei a pensar sobre liberdade, sobre a libertação, eu vi que o único jeito, o único meio de você realmente estar livre, liberto, é ter um relacionamento com Jesus, é ter um relacionamento com Deus. E a Bíblia nos mostra exemplo de pessoas que tiveram relacionamentos com Deus. Mas uma pessoa que me chama muita atenção, que me chamou a atenção hoje quando eu estudava esse texto, é de um jovem muito conhecido de nós, Daniel. Daniel, quando ele estava lá ainda em Jerusalém, quando a Babilônia, Nabucodonosor invadiu e começou a destruir, a vencer o exército deles e pegou eles como escravo e levou para a Babilônia, ele poderia ficar com ódio, ficar com raiva, mas ele, como foi falado aqui hoje já, da mesma fonte não pode sair bênção e maldição, 2 tipos de água não pode sair. Daniel foi para a Babilônia. A Babilônia é um local que o Apocalipse fala que compara como casa de prostituição. Era um local de perdição, era um local dos prazeres mundanos, era um local onde as pessoas tinham os deuses, tinham vícios, tinham tudo. Daniel foi para lá, mas mesmo lá ele entendeu que ele era livre daquilo, ele não ia se prender àquilo, ele não ia andar de acordo com a vontade do rei e dos deuses, ou os demônios que viviam naquela época, que operavam na Babilônia. Ele mesmo estando na Babilônia, como nós hoje estamos no mundo, não fazemos parte do mundo, mas a igreja está no mundo, nós temos que também optar por não fazer parte desse mundo. As pessoas acham, muitas vezes nós achamos que temos que dançar conforme a música, como se diz aí no ditado lá fora. Não, porque se eu estou aqui nessa empresa, eu tenho que seguir as regras, então eu tenho que mentir, então eu tenho que fazer alguma coisa que desagrada a Deus, porque eu tenho que andar de acordo com as ordens da empresa. Se essa empresa te obriga a fazer isso, saia, porque não é o teu lugar. Daniel estava na Babilônia, mas ele não se contaminou com a Babilônia. A primeira coisa que aquele jovem, um jovem inteligente, bonito, que chegou, que tinha tudo, quem sabe, para fazer coisas erradas, mas ele falou, não vou me contaminar. E a primeira coisa, nós sabemos que ele já nem participou daquela comida que era oferecida aos ídolos, porque ele não queria se contaminar. Ele viveu muitas décadas até o final da sua vida ali na Babilônia, e Deus o protegeu, Deus o abençoou, Deus deu visões a Daniel. Daniel é um dos profetas assim mais influentes dentro da escatologia, porque Deus mostrou coisas futuras para ele, Deus mostrou o que ia acontecer com os reinos daquela época, Deus mostrou para ele coisas que ainda vão acontecer, que nem aconteceram ainda na nossa época, há mais de 2.600 anos atrás, Deus já mostrou para ele. Isso é comunhão com Deus, isso é relacionamento com Deus, isso é andar de acordo com o que Deus quer. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, nós vemos o profeta falando assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Quem sabe você está preso
as suas coisas, dizendo que tem que andar de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus pensamentos. Mas Deus nessa noite Ele diz: submeta-se a mim, ande na minha presença, e eu farei você progredir, você ser abençoado nessa terra, e eu ainda te prometo dar a vida eterna para ti. Daniel entendeu isso, e logo quando ele chegou, ele mostrou isso. Ele viveu de acordo com o que Deus queria. E eu, durante esse estudo, Deus me deu alguns pontos importantes sobre como ter esse relacionamento, como ser realmente liberto. Como ser realmente liberto? O primeiro ponto que Deus falou para mim era: fique a sós com Deus. Quanto tempo você dedica, você fica a sós com Ele? Será que o único momento que você tem de estar na presença de Deus é quando você está aqui no templo, na casa de oração? A intimidade nunca será possível sem comunhão. Não tem como você ser liberto, não tem como você ter intimidade com Deus se você não tiver comunhão com Ele. Nós vivemos sim uma vida agitada, nosso dia a dia é uma correria, mas nós, mesmo em nossa correria, nós podemos ter intimidade com Deus. O segundo ponto era: seja disciplinado. Nenhum atleta desleixado ele poderá ser um vencedor. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o atleta, ele fala que quem ganha é quem chega no final. Não é parando no meio do caminho. Você está numa corrida, você está no caminho para chegar na glória. Não adianta você ser um crente santarrão, não adianta você ser aquela pessoa que mostra para as outras pessoas que você é mais santo ou menos santo, como os fariseus faziam naquela época. Não é isso que vai levar ao céu, mas é a constância, é a disciplina, é andar de acordo com o que Deus quer constantemente, é andar dentro da vontade de Deus constantemente. Quantas pessoas chegam aqui e eles fazem coisas assim, e todo mundo olha e fala: olha que bênção aquela pessoa, olha como aquela pessoa é diferente, olha como aquela pessoa ela é mais santa do que eu. Não é isso. Aí você passa os dias, ela vai esfriando, daqui a pouco apaga e morre. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha constância, Ele quer que você seja disciplinado, Ele quer que você tenha uma comunhão com Ele real, todos os dias. Não precisa mostrar para mim, ou mostrar para o pastor presidente que você é santo. Não precisa, mostre para Jesus. Ele conhece o teu coração. Não é mostrando para as pessoas que você é santo, ou mais santo que outro, que você vai realmente herdar o céu. Não é isso. É uma intimidade com Deus, é uma disciplina, é um caminhar constante. Falando sobre o atleta, aquela pessoa que sai disparada, ela cansa logo, mas aquela pessoa que vai caminhando lentamente e vai ali digamos, naquele passo acelerado, mas dentro da sua capacidade, ele chega até o final. Não adianta você sair disparada. Caminhe com a igreja, caminhe com o que Deus quer, ande de acordo com o que Deus quer. Não seja diferente. O terceiro ponto é: aprofunda-te na palavra. Aprofunda-te. Não podes ter intimidade alguém que não conhece a palavra de Deus. Como você pode ter intimidade? Como você pode ser liberto se você não conhece a palavra de Deus? Constantemente Deus fala comigo, e eu falo aqui no púlpito sobre ler a palavra de Deus. E eu repito novamente: temos que ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Não tem como você ter intimidade com Deus se você não se aprofundar na palavra, não conhecer a palavra. Para conhecer Deus, tem que buscá-lo na sua palavra. Não te satisfaças com o que ouves na pregação dominical ou outros dias. Em casa, abra a tua Bíblia e medite que Deus tem para dizer contigo. Medite na palavra de Deus, ande de acordo com a vontade dEle. E o quarto ponto é: integra-te Deus no seu dia a dia. Deus não existe só aos domingos, ou só às quinta-feira à noite que você vem, ou só à terça-feira. Deus não existe só nesse momento. Ele está todos os dias, todos os momentos ao teu lado, se você quiser que Ele esteja. Então tenha uma vida, integra-se com Ele no seu dia a dia, faça com que Ele faça parte do seu dia. Quando você acordar de manhã, tenha um relacionamento com Ele, agradeça pela noite que você passou e peça para que Deus guie os seus passos. Tenha um relacionamento. Quer ser liberto? Quer realmente ser liberto? Então viva com Ele.
O quinto ponto é: junte-te aos santos. As más companhias corrompem os bons costumes. Quantas pessoas vivem uma vida, vivem longe de Deus, e as suas amizades são amizades que afastam de Deus. Se a amizade que você tem te afasta de Deus, então não é de Deus. Não ande com isso, não faça com que isso venha a fazer parte do seu dia a dia, mas que você possa estar presente, ouvir coisas boas, ou coisas de Deus, andar de acordo com o que Deus quer, andar de acordo com o que Ele manda e determina para nós. E por último, seja grato a Deus. A gratidão vai fazer com que você tenha uma comunhão com Ele. Não use Deus apenas como uma forma de resolver os seus problemas. Dá-lhe a honra e o louvor que Ele merece por todo o bem que tem feito a você. Ele já te deu a salvação, Ele já te prometeu a salvação. Jesus Cristo já morreu por você e por mim. E eu muitas das vezes não estou contente com isso. Eu tenho que vir aqui para receber algo. Eu tenho que vir aqui porque eu quero mais. E eu não consigo me alegrar com o que Deus tem me dado. Só alegria, só comunhão com Ele vai fazer com que você possa andar de acordo e seja obediente a Deus. O pecado é o mais poderoso impedimento da comunhão com Deus. Nós temos que andar, nós temos que ter comunhão, nós temos que ser obediente ao que Deus manda, nós temos que andar de acordo com o que Deus quer. Jesus, nesse discurso, ele foi muito duro com os fariseus, com os judeus que ouviam. E quando eu li esse texto, até o versículo 59, eu vi que só existe um meio, um método, um modo de ser realmente livre. Você está num culto de libertação. Você está num culto de libertação. E nesse culto de libertação, Jesus quer que você seja realmente livre. Ele quer que você possa refletir sobre essa palavra. Essa palavra que é para libertar a sua vida, libertar a minha vida. Você não vai cair em processo, ou vai acontecer uma coisa, vai acontecer uma luz, não vai acontecer nada disso não. A libertação é dentro de você, é você com Deus, porque ela não vai acontecer somente aqui, mas ela acontece todos os dias da sua vida. Não permita que o inimigo prenda você, não permita que o inimigo engane você. E para concluir, eu gostaria de dizer que nesse discurso que Jesus fez, os homens, os fariseus ali que diziam se guardar a verdade, eles estavam cegos e viviam uma vida de mentira, obedecendo a seu pai, que era o diabo. Versículo 44 nós vemos. Ele tinha uma vida, eles iam para o templo, eles eram considerados detentores da verdade, mas eles tinham uma vida de mentira. Então não é mostrando para os outros que você vai ter uma vida de verdade. Eles tinham uma vida de escravidão, e eles não entenderam o que era libertação. Eu gostaria que você entendesse o que é libertação. Entendesse realmente. Que essa palavra ela fique guardada no seu coração e você possa praticá-la. Mas realmente para que você possa realmente ser liberto. Nessa noite, o que Jesus quer, mais uma vez, é libertar a todos nós. Libertar mesmo. Libertar mesmo. Não uma liberdade passageira, uma expulsão de demônio, como falei, ou atender um pedido meu ou seu. Não é isso, não é essa libertação que Ele quer. Ele quer que você saia daqui hoje realmente liberto. Ele quer, primeiramente, que você o conheça e tenha intimidade com Ele. E para encerrar, eu repliquei aqui um pedaço de um texto do livro Comentário Bíblico do pastor Warren Wiersbe, que é um americano. Eu gostaria apenas de ler esse parágrafo para vocês, e que vocês meditassem no que esse pastor diz sobre a libertação, sobre o texto de João capítulo 8. Ele diz assim: a pior escravidão é aquela em que o cativo não reconhece sua situação. Muitas pessoas falam, mas essa palavra não é para mim, porque eu já sou liberto. Quem sabe você está preso ainda, você não se deu conta.
E a pior escravidão é aquela em que o cativo não reconhece sua situação. Pensa ser livre quando na verdade é escravo. Os fariseus e os outros líderes religiosos acreditavam ser livres, mas na verdade estavam sujeitos a uma terrível escravidão espiritual, servindo ao pecado e a Satanás. Negavam-se a encarar a verdade, e no entanto, somente a verdade poderia libertá-los. As pessoas mais difíceis de ganhar para o Salvador são as que não têm consciência de sua necessidade. Estão sob a condenação de Deus e, no entanto, confiam que serão salvas por sua religião. Andam em trevas em vez de seguirem a luz da vida. A escravidão do pecado transformou-as em mortos-vivos, e apesar de suas obras religiosas, infamam o Pai e o Filho. Foram pessoas assim que crucificaram Jesus Cristo e que Jesus chamou de filhos do diabo. De quem você é filho? O pastor Larry continuou perguntando no seu livro, e perguntava a mim quando eu lia isso hoje. Deus é o seu pai porque você reconheceu Jesus Cristo em sua vida? Ou Satanás é o seu pai porque depende da sua justificação falsa, recebida pelas obras, não pela fé em Cristo Jesus? Se Deus é seu pai, o céu é o seu lar. Se Ele não é seu pai, então o inferno é seu destino. Trata-se verdadeiramente de uma questão de vida ou morte. Que Deus nos guarde e tenha misericórdia de nós, pois a vinda de Cristo está muito próxima, e Jesus não quer que fiquemos. Por isso, mais uma vez, como há mais de 2000 anos atrás, Ele nos chama para a verdadeira libertação e nos apresenta a vida. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.